Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o governo Jânio Quadros e a passagem para o governo João Goulart. Então, em 1961, no fim de janeiro daquele ano, o Jânio Quadros assumiu como presidente do Brasil. Para entender por que o Jânio Quadros foi eleito, pessoal, nós precisamos entender como é que estava o cenário no Brasil aí na virada dos anos 50 para os anos 60. É importante a gente lembrar que lá atrás a gente falou do governo JK, governo Juscelino Kubitschek. Então, pessoal, o que acontece é que houve alguns desgastes aí acontecendo no Brasil na época, e principalmente para a população, tá? Então a inflação cresceu muito aí na época do JK. Então o que acontece é que no final do governo dele vai então aparecer aí essa campanha presidencial. O Jânio Quadros vai conseguir ganhar, porque ele vai vir com aquele discurso de que ele representava um novo, que ele representava a mudança, na política do Brasil. Esse discurso vai colar, e aí ele que já vinha com uma ascensão meteórica aí, principalmente surgindo em São Paulo aí como uma figura política, ele vai então chegar à presidência, Então, em 1961, esse foi o contexto. Na época, a eleição para vice-presidente acontecia de forma separada e o João Goulart, mais uma vez, vai ser vice-presidente do Brasil. Já tinha sido vice do JK, agora vai ser vice do Jânio Quadros. Só o Jânio Quadros, na presidência, ele vai descontentar os empresários nacionais, porque como ele vem com uma política e com uma visão ortodoxa na economia, então ele não vai querer investimento público aí do Estado brasileiro para os empresários, Porque a ortodoxia na economia, ela basicamente entende que o mercado ele não deve ter interferência do Estado, a interferência mínima possível. E aí, por isso, então, nessa visão ortodoxa da economia, então você vai ter pouca presença do Estado aí nos investimentos públicos, Então, isso de certa forma aí vai irritar bastante os empresários nacionais. A política externa do Jânio Quadros era uma política que ele considerava como política externa independente, ou seja, ele não ia depender nem dos Estados Unidos e nem da União Soviética, era como se fosse uma terceira via. Então isso vai incomodar, vai incomodar tanto a esquerda quanto a direita, Então os conservadores aí, os militares, eles vão ficar bastante irritados, Principalmente aqueles que eram pró-Estados Unidos, e por outro lado a esquerda, que era partidária, uma parte dela, da União Soviética, também não vai confiar muito no Jânio Quadros, Então vai ficar uma situação meio confusa aí no governo dele. Principalmente os militares, pessoal, vão ficar descontentes porque eles têm ali as forças armadas, Eles têm maior poder de fogo, aí, poder de ação. Então esse descontentamento deles vai ser bastante perigoso para a época. A gente tem que lembrar que desde o suicídio do Vargas, os militares já vinham ali planejando fazer algo, Então algo como um golpe. Então o que acontece é que vários momentos aí, falei para vocês, então lá na época do suicídio do Vargas, na época da eleição do JK, Agora nessa questão do Jânio gerar descontentamento entre os militares vai ser bastante perigoso. E aí, pessoal, um arroxo sobre os trabalhadores, Porque o movimento dos sindicatos, o movimento dos trabalhadores, ele vai ser bastante prejudicado aí na época do Jânio Quadros, Então ele não vai ouvir os anseios dos trabalhadores, então vai ser um governo aí bastante problemático. O Jânio Quadros também tentava ali incentivar um certo carisma, sobre a sua pessoa. Então era comum nos comícios o Jânio Quadros aparecer com terno amassado, aparecer às vezes ali tirando um sanduíche de dentro do terno, para mostrar ali que ele era uma figura que estava próxima do povo, que ele era um homem atarefado, por isso que não tinha nem tempo de passar o próprio terno. Aquela célebre passagem, onde vão perguntar para ele por que ele gosta tanto de beber, e aí ele vai dizer que bebe porque é líquido, porque se fosse sólido, comê-lo-ia, Então isso daí também marcou aí algumas das atuações do Jânio Quadros, O famoso caso também dele proibir os biquínis, Então o Jânio Quadros ele vai se imiscuindo aí nessas situações meio pitorescas, E ao mesmo tempo vai gerando descontentamento em vários setores da sociedade. Então o governo dele vai ficando praticamente insustentável nos primeiros meses. O que vai acontecer, pessoal, é que o Jânio vai enviar a renúncia dele ao Congresso, Isso vai acontecer ainda no ano de 1961, pessoal. Então a estratégia era que ele mandasse a renúncia então para o Congresso, e isso, quando as pessoas soubessem o que ele fez, elas fossem pedir para ele ficar, Só que essa estratégia não deu certo, porque o governo dele estava sendo muito contestado.
Pessoal, o Congresso acabou aceitando a renúncia do Jânio Quadros, né? Então isso aconteceu em agosto de 1961. O João Goulart era o vice. O João Goulart foi impedido de tomar posse. O João Goulart se encontrava em viagem à China, né? Então, pouco tempo antes do Jânio Quadros anunciar a sua renúncia, ele havia mandado o João Goulart em missão até a China, né? E aí o que vai acontecer, pessoal, é que os setores conservadores da sociedade não vão gostar nada desse fato. Por quê? Porque a China era um país do bloco socialista, né? Então isso vai gerar aí uma tensão muito grande na política do Brasil. Então, dessa forma, o argumento dos militares e setores conservadores para o João Goulart não assumir é a questão da estabilidade. Eles vão dizer que se o Jango, né, que é o apelido dele, né, vamos lembrar disso, se o Jango assumir, vai causar uma instabilidade política no Brasil, tá? Então, esta aí era a argumentação desses setores conservadores. Então, pessoal, vai acontecer uma tensão aí na política do Brasil, da mesma forma que havia acontecido lá em 55, né, quando não queriam que o JK assumisse a presidência. Então, o que vai acontecer, pessoal, que os setores conservadores, aí unidos aos militares, né, vão tentar impedir o João Goulart de assumir a presidência do Brasil. E aí, pessoal, aqueles que eram a favor do João Goulart vão entrar na campanha pela legalidade. O líder, pessoal, vai ser o Leonel Brizola, que na época ainda estava no PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro. Leonel Brizola era governador do Rio Grande do Sul, e aí Leonel Brizola vai começar a juntar aí várias forças progressistas em torno da legalidade da posse do João Goulart, tá? Então isso vai gerar uma tensão muito grande. O Brasil quase entra numa guerra civil nesse momento. Depois de muita tensão aí entre os setores que eram a favor ou contra a posse do João Goulart como presidente, vai acontecer um grande acordo. Esse acordo vai ser o seguinte: o João Goulart vai assumir como presidente, mas só que sem poderes do presidencialismo, ou seja, o Brasil vai se tornar um parlamentarismo nesse momento, tá? Então, o que acontece é que no parlamentarismo, o presidente, ele não tem poderes de governo, ele só tem a representação do Estado, né? O Estado com E maiúsculo. E aí o governo vai ser exercido por um primeiro-ministro. E aí, nesse momento, vai ser o Tancredo Neves. Tancredo Neves, que também era uma figura importante aí nesse momento e vai se tornar uma figura importante aí nas décadas seguintes também. O pessoal ficou decidido que no ano de 1965 seria feito um plebiscito, ou seja, uma consulta popular para decidir se voltaria o presidencialismo ou não. Só que tem um problema: 65 seria o último ano de governo do João Goulart. Então, dessa forma, gerou-se aí um problema para o João Goulart, né, porque ele não desejava ficar só ali apenas como um representante do Estado, ele queria ser o presidente de fato. Aí, pessoal, o que o João Goulart vai fazer? O João Goulart vai começar a incentivar a discussão sobre as reformas de base, que eram reformas, pessoal, que, se fossem concretizadas, a ideia era que elas tornassem o Brasil um país desenvolvido. Então, pessoal, a reforma agrária seria a questão ali da divisão das terras, finalmente distribuir as terras para aqueles que precisassem, né? Resolver a questão aí dos latifúndios no Brasil, né? Acabar com a questão aí das terras improdutivas, que a terra realmente servisse para a sua função social, ou seja, que é a questão aí da alimentação e da moradia. A reforma urbana, pessoal, porque era a questão aí de proteger o direito à moradia, né, de proteger os inquilinos aí que pagavam aluguéis, né, e planejar o crescimento das cidades, né, que estavam já se tornando problema, né, se daí da questão do crescimento das cidades, que tipo de cidades nós teríamos, né. Então a reforma urbana trataria dessas questões. A reforma eleitoral, pessoal, que tinha como principais questões a inclusão dos graduados das Forças Armadas nas votações e também dos analfabetos, né? Porque não seria uma democracia de fato no Brasil aí na questão do voto se não fizesse essas modificações. A importantíssima questão da reforma do Estatuto do Capital Estrangeiro. Então, que se criasse ali uma limitação para a remessa de lucros para o exterior, ou seja, das empresas que estavam instaladas aqui, né, as multinacionais, e também a questão, pessoal, de controle de setores estratégicos da economia. Então, a questão dos transportes públicos e a questão da indústria de base, principalmente. E aí, pessoal, também a questão da reforma universitária. Então, a questão é de democratização do acesso à universidade, tá? Então, que realmente houvesse uma valorização dos professores e estudantes no Brasil, né? Então, essas questões todas, pessoal, o João Goulart começa a incentivar aí como debate na época, né? São reformas, são ideias que vão começar a ganhar corpo, né? Que vão começar a ganhar adesão aí de vários setores dentro da esquerda, né? E dos setores progressistas. Pessoal, uma grande convulsão social em 1962 vai ter lugar. Então,
Nos campos, aí a tentativa de realização da reforma agrária para os setores populares, né, pelas ligas camponesas, por exemplo, né, que vão atuar bastante lá no Nordeste, principalmente. E também, pessoal, greves nas cidades, tá? Então os trabalhadores vão se organizar. Uma grande agitação aí nos campos e nas cidades nessa época, né? Então vai ser um momento bastante tenso aí na questão social. E isso vai culminar, pessoal, numa greve de 3 meses, né? Então essa greve geral aí que vai se alastrar por várias cidades vai ter como resultado a criação do 13º salário. Então essa greve vai ser vitoriosa, tá? Então o 13º salário é dessa época aí, de 1962. E aí, pessoal, aquele plebiscito que estava previsto para 1965 vai ser antecipado para 1963. E que plebiscito era esse? Era para decidir se o João Goulart ia ter poderes de presidente ou não, ou seja, se ele realmente ia exercer o poder de presidente num sistema presidencialista. E, pessoal, 9 milhões de pessoas, 9 milhões de eleitores vão votar sim que volte o presidencialismo no Brasil. Apenas 2 milhões votaram para que isso não acontecesse. Então, pessoal, em 1963, o João Goulart se torna presidente de fato no Brasil. E aí agora ele vai tentar lançar as reformas de base. Aí, como presidente, né, com poderes de governo mesmo, ele vai tentar fazer isso. Só que aí tem um problema. O problema é que os setores conservadores não querem as reformas de base. Eles vão fazer de tudo para que as reformas de base não aconteçam. Pessoal, este vai ser o conflito aí na época. Essa vai ser a tensão política que vai acontecer. O João Goulart tentando implantar as reformas de base e os setores conservadores, né? Então, uma parte dos militares, a Igreja Católica, a imprensa, né? Vai ficar contra, né? Então, setores aí que também vão se juntar aos liberais na época vão ficar contra aí as reformas de base, pessoal. O que isso vai dar, pessoal? O que vai acontecer? A gente vai ver isso na próxima aula, pessoal. Então, por enquanto é isso daqui. Obrigado e até a próxima.